Hoje estamos no dia 2 aqui em Lisboa. Para subir de graça no elevador de Santa Justa. Chegou um atrasado lá, vamos ver. Passei mal. Tudo pichado. Sobe umas escadarias, mas vale muito a pena. Tem um buraco. Se ainda não assistiu, assista. E aí, lindões? Tudo bem com vocês? Hoje estamos no dia 2 aqui em Lisboa. A gente vai conhecer alguns locais aqui, como o Castelo de São Jorge, Praça do Comércio. Como que é o nome daquele elevador? Elevador Santa... Elevador da Santa Justa. Isso. Vamos fazer um passeio de barco. Vai ser... Bom, então fica com a gente nesse vlog e acompanha esse dia que vai ser massa. Bora lá! Ó, a gente tá aqui na Praça da Espanha, a gente vai descer até aqui, próximo. Eu acho que como a maioria dos lugares agora está aceitando passar por metrô por aproximação, né? Mas aqui também tem esses totens de passe e bilhetes. Aí você toca, aí você tem a opção de recarregar. Não tem o cartão de recarregar, que é o nosso caso. Aí um cartão, precisa comprar o cartão, custa 0,50 €. 50 centavos. 50 centavos. Aí continuar, aí cada um custa 1,85 e aí tem as outras opções também. Se a gente fosse continuar a viagem, eu clicaria aqui, continuar a operação, aí posso escolher por pagar por cartão. Aí o cartão mais o bilhete, 2,35. Aí tem que pagar aqui. Aí você aproxima ou paga pelo QR Code. No caso, a gente vai cancelar porque a gente pagou pelo Wise. Foi super fácil, Bem né? tranquilo, aqui tem, se não me engano, 4 ou 5 linhas de metrô. É muito igual ao Rio de Janeiro, eu acho. São poucas linhas de metrô aqui. Para subir de graça no elevador de Santa Justa, você sobe a ladeira é atrás do elevador. Uma loja da Mango ou a H&M, e aí tem uma escada. Você sobe e aí pode ser de graça. Fomos ali no elevador da Santa Justa agora. E a gente subiu por trás, então não precisamos pagar o elevador propriamente, porque acho que é 5 € cada um, então meio salgadinho, né? E aí a lanchonete, o bar que tem ali em cima, que a galera costuma tomar café, tava fechado. Então a gente tava planejando comer ali e não deu certo. E aí a gente vai agora descer pra Rua Augusta, vamos tomar um café lá e depois já vamos pro Rio Tejo, que a gente vai fazer o passeio de barco. Então, bora lá. Chegamos aqui na Estação Fluvial de Portugal.
compramos nosso ticket pelo Get Your Guide para fazer o passeio de barco no Rio Tejo. E aí a gente veio aqui trocar o ticket, né? Você tem que trocar. Basicamente você vai falar seu nome ali, né? E qual plataforma que você comprou, no nosso caso no Get Your Guide. E aí o nosso embarque vai ser 10h40, só que o barco vai sair às 11 horas. Tem aqui uma televisãozinha com os horários dos barcos. É bem fácil. Você passou a Praça do Comércio, virou à esquerda, já tá aqui. Você troca o bilhete, tá bem tranquilo. Hoje é segunda-feira também, né? Mas muito fácil. E a gente tem notado que na segunda-feira o comércio abre um pouco mais tarde aqui. Não sei se a gente tá acostumado no Brasil de abrir 8h30, 9 horas, mas aqui já é 10 e pouco e as coisas estão começando a abrir. Ali é a Praça do Comércio, e quando você vem aqui, você vai dar de cara com esse prédio aqui. Aqui você consegue trocar os tickets. Aqui tá falando até um pouco mais passeios de barco. Aí no seu ticket você vai ver em qual bilheteria você vai trocar. 1, 2, 3. E aqui é bem grande. Tem várias bilheterias. Você vai sair por aqui para pegar o barco. O Jefferson tá com esse café aqui que ele não acaba, gente. Aqui é a saída, então você sai aqui por essa porta. E aí aqui você já dá de cara com o cais. E aqui tem como você ter duas entradas. A entrada A e a entrada B, que é lá no fundo. A nossa é a B. E parece que tem a C também lá na frente. É, e tem a C também. E aí o barco tá aqui, ó. Gente. E ali é a Praça do Comércio já. É, ali é a Praça do Comércio. Lá no fundo. Quem assistiu o vídeo de Arraial do Cabo sabe que eu passei mal no barco. Eu já tomei um Dramin pra não passar mal, galera. Né, Jefinho? Tudo sob controle hoje. Estamos aqui, prontos para fazer um passeio. E aí, na hora de entrar ali, tava balançando tanto, que eu já cheguei aqui tomando um Dramin e um labirinto, pra labirintite. Porque eu já entrei assim, ó. O passeio ele é de 1h30. E ele passa por baixo da ponte 25 de abril, aqui em Portugal. Chegou um atrasado lá, vamos ver. No modelo do ticket que a gente comprou, tá incluso um drink. Falei pro Jefferson, vai ser um vinho, vai ser um negócio. A gente escolheu o suco de laranja ou tinha chá. A gente pegou um copinho assim com suco de laranja, aquele suco de laranja concentrado, né? Gostosinho. É bom. Ó, a gente tá passando quase debaixo da ponte 25 de abril aqui. E aí tem uma parte que ela é mais industrial e lá embaixo ela é mais concreto, tá vendo? Qual é a curiosidade da ponte? Na parte de cima da ponte passam os carros, e aí na parte de baixo tem uma construção assim e passa a linha de trem, que liga um lado de Lisboa a outra cidade aqui que eu não sei o nome. Acho que é Osório, sei lá.
umas áreazinhas de ficar assim, umas mesas, enfim. Quando lota, né, deve encher isso aqui. Mas bem gostosinho, ó. Como que é? Bem bacana. E aí você tem a vista daqui de baixo também. Aqui a gente escolheu ficar lá em cima, que acho que é melhor, que tem uma vista melhor. Mas aqui também dá, ó. Chegamos aqui na Praça do Comércio, logo ali atrás já é onde a gente fez o passeio de barco. Tem a questão toda da arquitetura aqui em volta, tem bastante restaurante aqui então para comer. Aparentemente o preço é meio salgado por ser um ponto turístico, mas é bem legal aqui, tem metrô, tem uma estação que sai aqui e outra logo ali na frente, então dá para se locomover bem de metrô, acho que vale super a pena passar aqui. Aquele arco, ali já é a Rua Augusta, bem famosa, tem várias lojas, restaurantes também, então bem legal. A vibe aqui de Lisboa, ela é essa, assim, você ficar aqui tranquilo um dia de sol, o mar aqui, é muito, muito good vibes. E aqui, ó, logo atrás de mim tem o principal elemento cultural da praça, então é bem legal. Passando aqui o arco, a gente já tá na Rua Augusta, aquela rua bem famosa. E aí tem vários restaurantes, várias lojinhas, então vale super a pena também aproveitar esse passeio. A gente saiu lá do bar, já era 12:30, aí a gente passou ali na Praça do Comércio e tudo. Demoramos umas meia horinha ali, tirando foto, filmando, vendo, né? E aí agora a gente já vai aproveitar para almoçar e depois subir lá no castelo. E aí, amor, o que é que você tá achando? Tô achando bem diferente. Abre um pouco mais os horizontes de possibilidades, né? Que você não precisa só fazer aquilo, você tem muitas outras coisas para explorar, né? E outra é a questão da segurança também. Infelizmente, o Brasil, a gente sofre muito disso. E aqui, por mais que a gente tome os cuidados, etc., você se sente um pouco mais seguro. As pessoas parecem que são um pouco mais na dela, sabe assim? Independente da roupa que você tá vestindo, do que você tá fazendo. Por exemplo, agora a gente tá gravando aqui. Você faria isso no centro de São Paulo? Não tem a pau, não. Então é o que eu tenho visto de diferente. Agora a gente tá indo lá pro Castelo de São Jorge. A gente vai a pé da onde a gente tava. Ali na Rua Augusta. Na Rua Augusta. Dá uns 16 a 7 minutos a pé. Aí a gente tá indo agora pra lá. Aqui, chegando no castelo, tem um elevador. A gente vai descobrir se ele é pago ou não. Entrando, vai ter um mercado que chama Pingo Doce. E aí você vem aqui no elevador. No 7º piso vai ter o acesso de pedestre lá pro Castelo de São Jorge. Olha o elevador. Todo pichado. Mas vale. Isso. Poupar a perna um pouco, né? Nossa senhora. Estamos andando bem. Tem várias declarações de amor aqui dentro desse elevador. E era pra ser panorâmico, ó, a vista. Era, né? Só que não deu. Bem bagaceira. Ixi, agora. Sai por aqui. Ai, misericórdia. E aí aqui sai para o processo de pedestre ao castelo. Já bem mais perto, né? Bem mais perto. Acho que já é aqui, né? E aí, tá cansada? Não. Não? Gente, aqui realmente acho que é a antiga Portugal. Muito bonito aqui. De verdade.
A gente comprou o ingresso pelo Get Your Guide, só que a gente teve um problema, porque a gente recebeu o QR Code, só que você não entra pelo QR Code aqui. É um código de barra, você precisa escanear. Ao todo, pelo Get Your Guide, a gente pagou 52 euros. E aí você tem acesso a todo o castelo para visitação. O castelo ele foi construído no século XI. O rei de Portugal na época morou aqui, então é uma fortaleza real. E atualmente ele é utilizado para turismo, para contextualizar como que era lá atrás. Hoje, pessoas do mundo inteiro vêm aqui para conhecer o Castelo de São Jorge. Tá cansada? Um pouquinho. Sobe umas escadarias, mas vale muito a pena. Aqui parece muito com a série Game of Thrones, os locais que foram gravados. Se você assistiu a série, você vai entender um pouquinho sobre o que eu tô falando. Se você ainda não assistiu, assista. Se eu não me engano, está na HBO Max. Aqui, ó, tem um buraco que é onde e esse espaço ficava o canhão, né, pra eles conseguirem ver quem tava chegando, conseguir atirar daqui. E aqui tem uma escadinha que é tipo uma retaguarda aqui, onde deviam ficar os soldados, os guardas olhando, né? E aí, quem se tivesse se aproximando alguma, sei lá, os inimigos, e aí a pessoa que estava aqui responsável pelo canhão conseguia atirar, porque ela não consegue ter uma visão muito clara, mas quem tá lá em cima consegue. Oxi, é o papagaio daqui, é o papagaio. Olha lá, tá em cima da árvore. É o papagaio. Esse barulho parece o gato lá de Aparecida do Norte. Aqui é toda a parte do conjunto, núcleo arqueológico, na verdade, onde dá pra você ver como eram mais ou menos os cômodos, né, a separação e tudo. E é muito louco pensar que a gente tá andando aqui, né, e pra gente é um castelo bonito, remete a filmes, séries. Só que as pessoas viviam nesse espaço, né, e é muito louco você pensar que isso era real e era de um jeito super diferente, né, do que a gente tá acostumado a fazer, porque hoje em dia a gente tem tudo, energia elétrica, água encanada, esgoto. E naquela época não era bem assim, né? E só complementando, aqui, na verdade, era um bairro islâmico. Essas ruínas aqui são de um bairro islâmico que tinha aqui dentro. Então é como se dentro do conjunto, assim, do castelo, tivesse uma parte islâmica. E aí eu não entendi exatamente, ali não tá escrito, né? Eu não entendi exatamente o porquê de ter um bairro islâmico aqui dentro, mas era isso aqui.
ruas aqui muito bonitinhas, né? Umas ruas, sei lá, parece montado, sabe? Cenário do Projac. Sim, sabe? Que é tudo montadinho, certinho, assim. E dá pra tirar foto praticamente em todo lugar aqui. Gravar vídeo. Essa parte alta, onde fica o Castelo de São Jorge, é uma Portugal. Quando você vai ali mais pra parte da Praça do Comércio ali, também é muito parecida com aqui. Agora, onde a gente tá, a gente pegou o Hotel Ibis, né, pra ficar. Uma Portugal muito mais atualizada, muito mais século XXI. Agora, venha preparado para as escadas. Tênis confortável, tá? E disposição, porque o pezinho já tá, ó, assim. Pessoal, a gente estava saindo do Castelo de São Jorge, a gente desceu assim as ruas e a gente encontrou a Capela de Santo Antônio. E aqui onde a gente está era o quarto onde Santo Antônio de Pádua nasceu, né? E aí eu creio que eles devam ter construído a capela aqui, né? Porque é um lugar santo, né? Porque Santo Antônio de Pádua se tornou um santo, né? Inclusive, o Papa esteve aqui e rezou aqui neste mesmo lugar. São João Paulo II rezou para Santo Antônio de Pádua. No dia do meu aniversário, 12 de maio. É o dia que ele esteve aqui. E aí, madame, tá de mala? Gente, já tá indo embora? Paguei 25 euros numa mala. Mas é R$150, o mesmo preço do Brasil. Porque a minha quebrou, né? A gente falou no início. A gente voltou aqui pra Praça do Comércio e agora tá no final do dia, é quase 6 da tarde. E agora a gente vai pegar o metrô que a gente vai lá no Shopping Colombo visitar. Aqui, visitar as lojas que você quer conhecer, né? Bem bonita. Bem bonita. Ó, o metrô. Vai lá? Bora. Vai lá. A mania rosa dela. Ó, pessoal, nós estamos aqui na estação Terreiro do Paço, e aí a gente vai subir e vai descer aqui no Colégio Militar, que é onde é o Shopping Colombo. Então a gente tem que pegar sentido a Reboleira. Reboleira. Yasmin tá aqui já desfalecida, a gente andou pra caramba hoje, então ela tá exausta. Ó, da Mont Blanc. A mala. Olha aqui. Aplicações lá, certo? Nossa, que legal, né? da hora. Ó, é um círculo gigantesco. Ó, pessoal, paramos aqui pra comer. Pegamos um combo bem barato, né? 9,95, 10 euros, vai. 9,95, 10 euros, 2 sanduíches, e 2 batatas e 2 chás de pêssego da Lipton. Achei bom o preço. Na verdade, a média de preço aqui, ela tá saindo 8, 9 por refeição. Só que aí você dá uma garimpada, você vai nesses restaurantes de rede, né, tipo McDonald's, esse aqui que se chama Pens, e aí você encontra algumas promoções assim mais em conta. E a gente tá economizando porque a gente vai pra Roma, então o próximo vlog vai ser de Roma já. E aí lá a gente vai gastar com comida, porque aí tem carbonara, tem pizza, tem muita coisa que a gente quer experimentar lá. Yasmin foi na loja, né, na Primark. Pois é, gente.
Deixa eu mostrar pra vocês minhas primeiras comprinhas na Primark. Quanto custou? 2 e pouco. 2 e pouco. Comenta aqui embaixo o que você acha que é. 2,70, ó. Primark. Eu comprei essa unha postiça aqui, ó. 1,20. Se você for converter, sairia R$7. Mais ou menos. R$7. Quanto que é uma unha postiça dessa Se você lá? for considerar uma da Kiss New York, dessa amendoada aqui, que é o formato que eu gosto, sairia uns 30, R$30. 35. Então A valeu cola bem a com pena. duas, eu paguei 1,50, ou seja, 0,75 em cada uma. Quanto que seria no Brasil? Uns 20 e pouco. 20 e pouco. É. Cada uma. Cada uma. É, não. Então foi bom o preço. É isso. E aí agora a gente vai comer. A gente não gravou lá na Primark porque a gente tá indo pra Irlanda depois. E aí a gente vai fazer um vídeo só da Primark, mostrando os preços, né, comparando com o Brasil. Mas tem bastante coisa que vale a pena e a gente quer mostrar pra vocês as lojas, né, comparar tipo de loja. A gente vai fazer um vídeo também sobre mercado, né, na Europa e mercado no Brasil, pra fazer esse comparativo, que já tem gente pedindo aí. Então a gente vai fazer esse vídeo. Finalizamos mais um dia aqui em Lisboa, nosso último dia, né? Então, se você acompanhou esse vlog aqui, a gente tem um outro vlog também, se você não assistiu, né? Do nosso primeiro dia aqui em Portugal. Corre lá pra assistir. Sim, se inscreve no canal, porque a gente tá nessa missão aí de atingir 1000 inscritos pra gente começar a monetizar o canal. Ajuda a gente, é de graça. Curte o vídeo se você gostou. Sim, compartilha também com seus amigos aí que vão fazer uma Eurotrip, ou também se você já tá cogitando colocar Portugal na sua lista de desejos de países a conhecer. Comenta aqui embaixo, a gente quer saber o que vocês acharam, curiosidades que vocês querem que a gente grave de próximos vídeos também. Ajuda a gente a ter ideias de novos conteúdos. Sim, e fica aqui com a gente que vai ter muito vlog bacana aqui da região da Europa. O próximo já é em Roma, então corre lá. Acompanhe. Valeu, tchau!